O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos à prisão, serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Chegamos ao terceiro dia em preparação à festa de Nossa Senhora das Graças. E que com certeza nós então bem caminhamos e também nos preparamos para que amanhã nós poderemos então oferecer à Mãe de Deus, que também é a nossa mãe, uma festa digna, a qual ela é de fato ali, capaz de poder receber aquilo que nós temos a oferecer para ela. E ninguém melhor do que o seu Filho Jesus para nos ensinar a nos preparar e principalmente a sermos melhores. E nós estamos acompanhando o decorrer da semana, meus queridos amados irmãos, uma preparação, porque nós estamos numa transição de tempo, ou seja, estamos encerrando o tempo chamado comum e vamos iniciar no próximo domingo o tempo do Advento, que é também um novo ano litúrgico, onde o evangelista São Mateus vai entrar em cena para poder nos ajudar a compreender quem de fato é Jesus. E assim então, nós estamos acompanhando no decorrer da semana, aquilo que nós conhecemos então na teologia como a escatologia, ou seja, o fim último do ser humano. E Jesus está nos preparando para que nós possamos também nos preparar para poder acolher nesse novo tempo, onde nós vamos entrar no Advento, preparando a sua vinda primeira, mas lançando o olhar para a segunda vinda. Pode parecer complicado, mas não é. Quando nós de fato buscamos viver e colocar a palavra de Deus em prática, tudo isso ele entra como consequência na nossa caminhada. Tudo isso vai se preparando, transcorrendo para esse fim último, onde nós queremos encontrar com Ele. Mas, queridos e amados irmãos, nós temos então hoje no Evangelho de São Lucas, se nós então não compreendemos o que Jesus está dizendo, nós então poderemos ficar apavorados, temerosos, e não é para poder nos apavorar e nem colocar medo em nós, tanto o Evangelho como a primeira leitura, mas é para poder nos trazer e renovar a nossa esperança, que vem do verbo esperançar, E o que é isso? Ora, olhando a realidade a qual nós estamos inseridos, fatalmente nós encontramos muitas pessoas que dizem então, olha, é o fim dos tempos, olha, Deus está voltando, olha, e tantos motivos as pessoas vão colocar, mas porque olhando as realidades físicas a qual nós estamos então vivenciando, mas nós então que temos no centro da nossa vida Jesus, nós vamos então alimentar a esperança de que sim, nós estamos a cada dia caminhando para esse encontro com Cristo, mas não sabemos a hora e nem nos importa a hora. O que importa é nós então buscarmos viver e colocar em prática a vontade de Deus. E é por isso então que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, extraído do profeta Daniel, uma leitura comprida por sinal, hoje, mas que fala para nós de quem? Fala de Baltazar. Quem é Baltazar? Ora, é o filho de Nabucodonosor,
aquele que então invadiu Jerusalém e levou muitos escravos para a Babilônia. E ele então morreu, e quem sucedeu o trono foi o seu filho Baltazar. Mas olha só o que nos diz, o que nos relata essa primeira leitura de hoje. Nos relata um grande banquete dado pelo filho, de Nabucodonosor, Baltazar. E olha, ele então convidou as pessoas que eram dignas, como nós ouvimos aqui nessa primeira leitura, Então ele, querendo fazer então ali uma média para as pessoas grandes do seu reinado, ele vai dar uma festa e ali então banquetear as pessoas. E se não bastasse só isso, o que ele pede? Ora, vamos então fazer uma coisa bonita para mim poder realmente me promover para essas pessoas que estão aqui, os ricos, poderosos. Vamos fazer o seguinte: vá lá, naquele quartinho onde está guardado, os tesouros que foram então ali roubados, lá no templo de Jerusalém, e vamos então oferecer para que as pessoas comam neles, nesses vasos sagrados, e tomem suas bebidas também neles. Olha só que desfaltério, Poder então ali fazer um sacrilégio com as coisas sagradas. Amados irmãos e irmãs, olhando para a nossa realidade hoje, nós vamos constatar que hoje não é diferente. A nossa comunidade, alguns meses atrás, estavam aí, sofrendo as consequências sem o sacrário, porque foi profanado. Entraram aqui na comunidade, derrubaram, jogaram tudo pelo chão e roubaram, quebraram, amassaram, enfim. Fizeram também ali um sacrilégio contra as coisas sagradas. Por quê? A realidade nossa hoje não é diferente também lá no tempo do profeta Daniel. Mas hoje parece que a coisa se torna pior, porque o ser humano evolui em tantas coisas. A ciência evolui, a medicina evolui, a tecnologia então nem se fala. Mas nós então vamos percebendo que as coisas materiais evoluem, mas o ser humano está regredindo ou retroagindo no tempo. Isso é triste, É claro que olhando a história, aqueles que gostam de estudar a história, nós vamos ver que isso é um ciclo normal, da história. Mas como é triste nós vivemos esse momento da história. Como é triste nós vemos então as coisas sagradas sendo profanadas, sendo destruídas, e o ser humano perdendo cada vez mais o temor a Deus. Então, essa realidade não é algo do nosso tempo, mas olha só, já há quantos mil anos atrás? E é isso que aconteceu então, juntamente no tempo do profeta Daniel. Mas olha só, o que acontece, Deus não deixa sem resposta, ou seja, Deus, ele não deixa, o ser humano fazer aquilo que então ele pensa, planeja, mas ele vai sempre tomar a iniciativa e vai fazer a sua justiça. E ali então aparecem dedos que começam a escrever. E olha, o rei então, olhando aquela situação, aqueles dedos, ele ficou apavorado, ficou todo, ali com medo, e logo buscou então uma resposta. O que vem a ser isso? É um ataque que eu não conheço, que ninguém nunca ouviu falar? O que está acontecendo? E mandou chamar então Daniel. Por quê? Daniel então, a mulher do rei Baltazar, conhecia Daniel, que era uma pessoa inteligente, que sabia fazer leituras, interpretar as situações, e logo então manda buscar Daniel para poder saber o que está acontecendo. E olha só, ele, para poder então ter a resposta diante daquilo que estava causando medo para ele, oferece grandes riquezas, tudo, mas Daniel diz: olha, guarde isso para você, porque aquilo que Deus me deu é dom, é graça, eu não vou cobrar nada por isso, é dom de Deus, eu devo dar também da forma que eu recebi. E ali então ele faz essa interpretação, e olha que interessante, essa interpretação. Está dizendo para o rei que aquilo que está sendo escrito vai acontecer, porque é Deus que está falando, é Deus que está escrevendo, e a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, ela pode tardar, mas no tempo oportuno ela acontece. E assim então, essas escritas diziam o seguinte: olha, você está profanando as coisas sagradas, você está desrespeitando as coisas de Deus, pois bem, o seu tempo acabou,
O seu tempo acabou de você então de se converter, porque eu te dei a oportunidade, você não quis se converter. Pelo contrário, está ali, profanando as coisas sagradas. E ali então, você, além de perder o seu reino, você então vai morrer. E olha só, acabou o seu tempo. Acabou, expirou o seu prazo. Agora é o tempo de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes na nossa vida, olhando ainda a nossa realidade hoje, nós vamos então nos questionar, mas poxa vida, Deus não está vendo isso? Tanta corrupção, tanta injustiça, tantas drogas acabando com a vida, destruindo a vida de famílias, os jovens. Deus é indiferente? Não. Deus tem o tempo dele agir, e o tempo de Deus não sabemos. Mas torna a repetir aquilo que já disse, Quanto a nós precisamos então não nos preocupar com o tempo, a hora, o dia, o ano. Não. Se nós de fato buscamos viver a palavra de Deus, colocar em prática, confiar em Deus, ora, quando esse dia chegar, Ele vai nos encontrar preparados. E é isso que o Evangelho de hoje diz para nós. Jesus está dizendo para os discípulos e também para nós hoje: olha, não fica preocupado com o que você vai vestir amanhã, o que você vai comer, o que você vai fazer, não. Não fique preocupado com isso. Mas eu estou sendo perseguido, isso eu vou ter que falar, vou ter que rebater minha fé. Não se preocupe com palavras, é Deus, é o tempo de Deus e Ele vai agir. Então, é preciso de fato transformar todo esse nosso medo em segurança e principalmente confiança que Deus não tarda, que Deus não falha, mas que Deus então, Ele age por nós, Ele está no meio de nós. É isso que Jesus então diz para nós hoje. Porque muitas vezes lá no trabalho, você tem aquele irmão que é numa outra profissão de fé, que vai questionar: poxa vida, você vai para a igreja hoje para poder então ali adorar Maria, que é a mãe de Jesus, aquela estátua de barro? Não fique preocupado em poder então rebater. Seja convicto da sua fé, viva a sua fé. Eu acredito que a melhor forma da gente poder rebater esse tipo de atitude e de questionamento de pessoas é com as nossas atitudes, é colocando em prática aquilo que nós vivenciamos, porque infelizmente temos muitas pessoas falando de Deus, mas atitudes quase nenhuma. Então é assim que nós vamos mostrar a nossa fé, o Deus que nós confiamos, o Deus que nós acreditamos, que não nos abandona, que fala, que combate por nós e alimenta, sustenta-nos na nossa fé. Ora, muitas vezes nós também nos sentimos vontade de poder jogar tudo para cima, de sair correndo, mas quando você então olha, mas eu vou para onde? O que eu vou fazer? Aí a gente lembra daquela passagem de Pedro, quando Jesus diz: vocês também querem ir embora? Vão também. Aí Pedro toma a palavra e diz: mas Senhor, para onde eu irei? Só Tu tens palavra de vida eterna. O que nós vamos buscar? Esse mundo não tem nada que nos preenche. Olha, quantas pessoas nós encontramos por aí que estão, por exemplo, se entregando às bebidas, das drogas? E por que as pessoas se tornam viciadas? Porque constantemente passa o vício, o efeito do vício ali, E a pessoa tem que buscar cada vez mais e vai alimentando, ou seja, continua vazia, ela se mantém através então daquela droga, daquela química que é ali, que vai então fazer ela fugir da realidade, mas que não muda, que não transforma. É só Deus que muda, é somente Deus que transforma. E essa deve ser então a nossa chavinha, que nós temos que virar dizendo: não, somente Deus me basta. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a Ele que eu vou seguir. E assim então, meus queridos amados irmãos, quando porventura nos prenderem, falarem mal de nós, fofocar, caluniar, e olha, é triste, porque muitas vezes aquela pessoa lá no seu trabalho, no ambiente de escola, onde quer que você esteja, muitas vezes a pessoa lá te dá aquele abraço, aquele tapinha nas costas, mas por trás, porque você está buscando ser a diferença ali no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, a pessoa vai falar mal de você, e olha, vão se unir para poder tramar e tirar você do caminho, porque aqueles que estão nas trevas não suportam a luz, e nós vamos ser perseguidos sim. E aí é onde Deus vai agir, porque muitas vezes pode parecer que nós somos então perdedores. Tá vendo? Eu tirei ele do trabalho, foi mandado embora. Mas onde fecha-se ali uma porta, abre-se 10.000 janelas. Quando nós confiamos, acreditamos em Deus,
Deus não nos decepciona e a esperança não nos decepciona. E a esperança em Deus que age e que faz e que está no meio de nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, a exemplo de Nossa Senhora, que confiou, acreditou no seu filho, né? Que ali, de fato, ia fazer a diferença na sua vida, porque ela disse sim ao plano de Deus. Deus então mudou totalmente os planos de Maria, que estava preparada, né, para se casar com José, estava ali então, com certeza, tinha na cabeça tantos planos, projetos, como ia ser o seu casamento, o que ela ia fazer, sempre do bom e do melhor, mas de repente vem o anjo Gabriel e faz uma proposta para ela, e ela então logo pensa, poxa vida, se vem de Deus, é o melhor para a minha vida. Então ela disse, sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. E com certeza é por isso que hoje ela é reconhecida, chamada de Senhora das Graças, porque confiou naquele que é o portador das graças. E Deus então derramou tantas graças na vida dela, que ela quer compartilhar com cada um de nós que somos seus amados filhos. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então pedir a intercessão de Nossa Senhora das Graças, para que então essa Senhora que está ali, né, esculpida naquela medalha milagrosa, que ela possa nos ajudar também a vencer os momentos de perseguição, de desânimo, que porventura nós passamos em nossa vida. Que ela nos ajude a poder nos fortalecer na nossa fé, para que assim, de esperança renovada, nós possamos seguir adiante, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.